Primeira coisa é entender isso, né? A base. Campo eletromagnético, atraio tudo para minha vida, né? Coisas que eu gosto, que eu não gosto, e os porquês precisam ir sendo revelados. Então, o primeiro ponto era entender que tem uma realidade única, que ela norteia para a alegria e para o amor. Se eu não experimento isso, tem alguma coisa que me tira fora. A gente falou sobre algumas coisas que nos tiram fora. E aí eu tô vindo para o campo de energia. Campo de energia que tudo, né, é uma questão minha, de portas que eu abro, de portas que eu não abro, daquilo que eu planto de maneira consciente e inconsciente. A lei da atração, eu atraio para minha vida. Então, começa a pensar algumas coisas que eu não gostaria de estar atraindo para minha vida. Então, preciso começar a abrir. Mas as informações precisam ir sendo encaixadas. Senão, nós tenderemos às fugas. Ao invés de eu olhar para o meu interior, o grosso, que é o lixo emocional, continua igual. O emocional primeiro. Esse é o grosso. O grosso é sair dos lixos emocionais. Vencer o corpo perispiritual. Transcender, né, as emoções. Depois vai lapidando o resto. Depois eu vou pensar no resto das coisas. Não é assim? Senão eu volto sempre no que Jesus falou, né? Raça de víboras. Por que raça de víboras? Hipócritas e por aí vai. E eles não entendiam que eram para eles. Estava preso nesses detalhezinhos, mas sem reformar o espírito. Esse é o importante, né? E as prioridades, em primeiro momento, são essas questões emocionais. Se eu estou com dor, primeira coisa eu vou tratar a dor. Depois eu vou falar de questões emocionais. Imagina? Senão como é que fica? Eu vou inverter o carro na frente dos bois, a pessoa tá lá morrendo de dor e eu vou sentar com ela, não, vamos ver qual é o tipo de emoção que está relacionada aqui com essa dor. Não, eu estou com dor. Não consigo pensar em outra coisa. A pessoa está com fome. Eu vou falar para ela sobre saltos de consciência. Não, filho, eu estou com fome, eu não consigo pensar, eu não tenho comida na minha mesa. Preciso resolver minha fome. Entende? Então, são prioridades, né? E aí, quando eu falo de manifestando a nossa realidade, mas só que manifestando ela de uma maneira lúcida, porque até então estamos falando que estávamos manifestando de uma maneira inconsciente. Quando eu falo para manifestar ela lúcida, a primeira coisa que me bate aqui é o paradigma da consciência. O paradigma da consciência é para me tirar das distrações. Eu vou olhar ali para os resultados práticos que eu estou tendo. Quando eu olho para os resultados práticos, então, naturalmente, eu trazer a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade que é o autoempoderamento. Olha, eu sou o responsável por tudo isso. Então, se eu criei, eu recrio agora. Quais são as castrações que eu vim manifestando na minha vida por escutar aquilo que os outros me dizem, por não ser dono de mim mesmo, por me colocar sempre em segundo plano. E a gente vai se castrando dos sonhos, vai se castrando da saúde, vai se castrando do financeiro, sempre para atender o outro. Não é assim? Então eu olho, poxa, caramba, as escolhas que eu fui fazendo me trouxeram até aqui, honro tudo isso, não vou olhar meu passado com maus olhos, não vou olhar meu passado com culpa, porque o meu passado me transformou nessa pessoa que agora está buscando por tudo isso, então eu honro, eu dignifico tudo isso, e a partir de agora eu entendo que eu posso, tudo que eu olhar eu posso melhorar. Só que nesse momento, percebam, quando eu olho para alguma coisa, foco, lembra? Fé, foco e energia, tudo aquilo que eu ponho foco cresce. Por isso eu falo muito para a gente começar a traçar essa jornada, né, essa escada, com bons profissionais, que nos vão trazer um porto seguro, uma orientação com responsabilidade, porque aonde eu ponho foco, aquilo cresce. Se eu começar por foco nos meus defeitos, aquilo vai começar a crescer. E de repente eu terei dificuldade para lidar com esses defeitos, principalmente quando eu vinculo esses defeitos a determinadas pessoas ou a determinadas situações da minha vida, que está relacionada com certas pessoas. Até explicar, até eu compreender que focinho de porco não é tomada, vai muito tempo. Então, a partir desse momento, né, a gente começa a olhar para o nosso interior, começa a colocar foco, algumas coisas elas vão crescer. E eu preciso ter essa sensibilidade com um profissional adequado para que eu possa lidar com isso de uma maneira mais tranquila, mais serena, né, com o mínimo de turbulência possível. E a partir daí, observar os meus padrões e hábitos para ir mudando, porque se eu não mudar padrões e hábitos, eu mudei o meu comportamento, o jeito que eu me relaciono com o alimento, o jeito que eu me relaciono com o trabalho, o jeito que eu me relaciono, a minha postura com as pessoas, a minha postura no emprego, a minha postura na família. Eu mudei, lembra meu paradigma? Não mudou nada, se eu não mudei aqui, não vai adiantar. E aí eu começo a mudar esses padrões, novos hábitos, começo a mudar o meu campo, novas pessoas começam a chegar, novas pessoas chegando, eu começo a criar novas situações mais positivas, mais impactantes, pessoas que me estimulam, e aí eu vou olhando mais para dentro, a manifestação lúcida. E aí eu defini já os meus objetivos, definindo meus objetivos, eu coloquei os prazos para eu alcançar esses objetivos, eu coloquei as metas para que esses objetivos sejam alcançados. Eu tracei ali depois das metas, eu passo aí o jeito de mensurar esses avanços, e eu vou fazendo a reforma íntima junto com isso, e as coisas vão acontecendo, eu vou vencendo os padrões de escassez, padrões de medo, padrões familiares, de ciclos que se repetem, padrões kármicos, eu vou vencendo padrões de desarmonia, por exemplo, nos meus relacionamentos, eu vou vencendo esses elementos relacionais. Quando eu falo relacionais, estende a tudo, né? Relação com pai, relação com mãe, relação com filho, relação com filha, relação com avós, relação com o cônjuge, relação com os empregados, relação com
com o patrão ou com os patrões, relações com os amigos, relacionamento íntimo, teu contigo mesmo, na tua espiritualidade, no teu íntimo. Vou vencendo, né? A maior parte dos problemas que a gente carrega são problemas relacionais. A maneira com que nós nos relacionamos aos eventos, a maneira ao qual nós nos relacionamos às pessoas.